temos agora um novo convidado, que é o professor Maurício Waldman. O professor Maurício Waldman, ele é de São Paulo, ele tem diversas formações acadêmicas, entre elas é antropólogo, é geógrafo, né, professor? Foi chefe executivo... Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Prazer em te ver. Foi chefe executivo do Parque Chico Mendes. Se eu errar alguma coisa, o senhor me corrige, tá, professor? Tá bom. E administração ambiental em São Bernardo do Campo. Foi também diretor da Escola para Crianças Desabrigadas de São Paulo, diretor da Escola de Fundação Estadual Bem-Estar do Menor, coordenador do Sistema de Reciclagem de São Paulo, editor da Associação Brasileira de Geógrafos de São Paulo, por suas pesquisas sobre recursos hídricos, áreas metropolitanas brasileiras, meio ambiente, tempo social urbano e represa Billings, recebeu seu doutorado no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Escreveu vários livros e artigos sobre ecologia, desenvolvimento, cidadania, geografia, educação ambiental, áreas metropolitanas, recursos hídricos e gestão de resíduos. Estamos aqui, então, com o professor Maurício Waldman. Professor Maurício Waldman, seja muito bem-vindo ao primeiro Smart Congresso Internacional de Sustentabilidade. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu tenho certeza que o pessoal aí de casa, que está assistindo esse congresso online, vai gostar muito da sua apresentação, porque você, além de bem-humorado, tem muito conhecimento para compartilhar aqui com o pessoal a respeito da temática. A temática do professor Maurício Waldman vai ser o desafio do lixo, repensando o consumo. Vai trazer algumas reflexões aqui para, né, mudar aí o mindset das pessoas quanto ao consumo. Não é mesmo, professor? Fica à vontade. Agora, o evento é todo seu. Até mais. Até mais, Rodrigo. Até mais. Bem, o convite do Rodrigo, que é uma oportunidade a mais para discutir e refletir a minha palestra, a minha narrativa vai ser uma narrativa de reflexão sobre a questão do lixo, então eu agradeço muitíssimo o convite que me foi dirigido e de estar aqui com vocês interagindo nesses tempos de coronavírus pela internet, que está se demonstrando um excelente veículo de contato no momento em que o mundo está bloqueado. E essa imagem que lembra bastante a fala de Gagarin, o astronauta soviético Yuri Gagarin, que em 1961 falou que a Terra é azul. Tá me ouvindo? É o Pedro. Fala, Pedro. Desculpa te interromper, eu não sei se você está com o YouTube ligado, mas eu estou ouvindo o seu áudio de fundo. Verifica para mim, por favor. O YouTube? Tá duplicando. Tem o WhatsApp ligado, né? Não tem. Não tem nada ligado, não. Está conseguindo ouvir que está duplicando o áudio? Não estou reparando. Sinceramente, não, Pedro. Sinceramente, não. Minha mulher está com o celular ligado. Não sei se é isso. Se ela tem... Isso. É isso? É isso. Então, se ela puder ouvir com o foninho... Tem que desligar, Nenê. Pronto. Vamos ver agora. Maravilha. Segue aí. Desligou, Nenê? Nenê, desligou? Nenê, desligou? Eu desliguei, amor. Tá bom. Você desligou aí embaixo tudo, Nenê? Desliguei. Tá. Os dois são desligados. Então tá bom. Vem aqui para cima, então. Nenê, vem aqui para cima. 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 Maurício, parece que está duplicando algum áudio aí. Não sei se é televisão, se alguma coisa que esteja ligada. Vamos lá embaixo. Não tem, só se é o meu celular que está ligado, eu posso desligar. Pronto, parece e agora? Maravilha. Maravilha, professor. Boa palestra para você. Desliga a luz. Então, voltando, né? Estava com um problema de áudio, né? E voltando, então, ao que ela estava colocando. Nós temos aqui a imagem icônica da Terra, que é uma imagem que marcou muito a consciência da humanidade, né? Que é chamada de Blue Marble.
E por quê? Porque foi a primeira visão da face iluminada da Terra a partir da estratosfera. E foi um ato marcante, por quê? Porque pela primeira vez a humanidade se deu conta que nós estamos vivendo numa bolinha azul, perdida na imensidão do universo. O Aldo da Cunha Rebouças sempre fazia essa observação, que a importância dessa imagem ela é tanto assim pelo aspecto de mostrar a natureza, predominantemente azul, até estava comentando que talvez as cores da Terra hoje em dia não sejam mais essas, né? E também pelo aspecto ambiental, é uma imagem que marca a história ambiental da Terra. Agora, a nossa palestra, né, é uma palestra que vai se dedicar à temática do lixo e do consumo, e eu vou começar essa palestra lembrando um grande autor francês, Abraham Mous. Abraham Mous está aí na telinha, ele foi um grande professor, ele era engenheiro de formação, engenheiro elétrico, engenheiro acústico, era também físico e filósofo, é curiosa essa combinação, ser físico e filósofo, e se destacou intelectualmente como sociólogo na área da psicologia, na área da comunicação e do design. Reconhecidamente foi um dos primeiros pesquisadores que estabeleceram um link, ou links, entre a estética e a teoria da informação. Agora, o que o nosso amigo Abraham Mous tem a nos dizer? Não é? Bom, a primeira coisa que ele lembra, quando quer se referir ao consumo, é que a cultura de massa gerada pelas normas de produção, ela reúne tanto a cultura como os meios de comunicação. As pessoas tendem a imaginar a cultura como uma coisa e os meios de comunicação como outra. Mas Abraham Mous estabeleceu esse paradigma, que muitos estudos em semiótica também comprovaram, que essas duas realidades são inseparáveis. E também uma crítica. Basta ver o que ele diz. Essa frase está colocada num livro muito famoso dele, O Kit, né? Que é um livro que trata justamente essa questão da estética e da informação social. Vivemos uma civilização consumidora que produz para consumir e cria para produzir. Um ciclo onde a noção fundamental é a de aceleração. Aceleração do quê? Do tempo. E para concluir, para dar margem a que esse processo continue, ele também diz, esse mesmo livro, destruir as coisas também é, de certo modo, possuí-las. Não é? Quer dizer, a questão de transformar a natureza em objetos que rapidamente são desmantelados, são descartados, são jogados fora, são destruídos, é também uma forma de possuir o quê? De possuir a natureza. Não é? Mais algumas pontuações sobre a questão das imagens e do consumo. As imagens na história humana, lembrando que minha formação é em sociologia e depois me especializei em antropologia, as imagens na história humana, elas sempre tiveram um sentido sacramental, né? Ou sacramental, ou simbólico, enfim, não eram imagens laicas. As imagens sempre tiveram uma importância muito grande, e daí a própria religião ter se estabelecido também, em tempos passados, em torno de imagens, né? Agora, na semiótica, o que eu estou colocando aqui é do semioticista Norval Baitello. Ele lembra o seguinte, que a palavra imagem procede do latim imago, que se refere ao quê? Notem bem, ao retrato de um morto. Portanto, é algo estático e indelével. Mas confere-se igualmente à imagem o status de uma segunda existência. E, por que não, do status de uma segunda realidade. Né? A questão das imagens aparece aonde? Na propaganda, aparece no marketing. Nós vivemos um mundo congestionado de imagens. E essas imagens, como diz ele, têm um status de uma segunda realidade. Mais adiante vamos ver o que é essa segunda realidade. Que mais? Imagens e consumo. Vamos analisar a palavra consumo, tal como analisamos a palavra imagem, que é de imago, porque a etimologia nos revela muito da essência daquilo que nós pensamos a partir das palavras que usamos. A gente, às vezes, não tem noção de que língua veio a expressão, o termo, mas ele está incluído
culturalmente numa forma de percepção. Então, a palavra consumir, notem bem, procede do latim consumere, que significa comer e devorar. Pode significar também gastar, destruir, esgotar, né? E aqui está a referência, a era da iconofagia. Por que era da iconofagia? Porque nós vivemos um mundo de consumo de imagens. E, por fim, para dar um acabamento a essa primeira colocação do consumismo, a rede imaginária. A nossa realidade de hoje, da sociedade contemporânea, é não só uma sociedade de imagens, mas também uma sociedade de imagens que se interagem. Essas imagens são conceitos. Essas imagens, né, são introjetadas ou pela propaganda, ou pela repetição, pela televisão, pelo cinema, por uma série de formas de consumo simbólico, de tal modo que são as imagens que nos levam a consumir. Essa frase é do Décio Pinatari, que também é um semioticista, tal como o Baitello, então ele lembra o seguinte, que no enredo do consumismo da modernidade, primeiro são legitimados signos propostos pela indústria cultural. Esse é o que vem primeiro. Não vem a questão da utilidade, não vem a questão do bem-estar, vem a questão de quais são os signos, quais são os conceitos que um objeto ou um produto apresenta primeiro no plano imaginário. De modo que, em seguida, se insere sua objetivação junto ao real, a materialidade social. Outra pontuação. Assim sendo, na totalidade do que as lojas e os shoppings oferecem, a posse dos bens sobrevém carregada de adesão à simbologia, que se sobrepõe à própria utilidade ou função dos objetos, destronada e deslocada para um prosaico segundo plano. Vou dar 2 exemplos do que significa essa questão do consumo através da imagem, do consumo através do conceito, do consumo que é feito a partir dos signos que os objetos, os bens e os produtos que consumimos são objeto de adesão na nossa cultura. Né? Vamos começar por um exemplo bem simples. São aí os diamantes. Né? Os diamantes são um verdadeiro símbolo da opulência, são um símbolo do amor. Né? Os homens, quando se dizem apaixonados por alguém, dão diamantes para sua mulher, para suas namoradas. Né? Mas aí vem uma pergunta, né? Isso é um valor cultural. Mas para que servem os diamantes? Além disso, resposta. Como dizia o professor Mourão, que foi meu supervisor no meu 3º pós-doutorado, né? Diamante não serve para absolutamente nada. Antigamente ainda tinha a utilidade para cortar vidro. Hoje em dia se faz diamante sintético e corta o vidro tão bem quanto o diamante natural. Bom, mas qual é o efeito que o diamante tem, dado que nós estamos pensando na questão do consumo e do lixo e da questão ambiental, que obviamente interage com todas essas referências, né? Qual é o impacto que os diamantes, por exemplo, têm no meio ambiente? Aqui está uma imagem para a gente pensar. Aí você vê assim, puxa vida, é uma cratera, um buraco, né? O que é isso, né? Curioso, né? Aí tem parece que é uma cidade que está no primeiro plano, aí vem essa cratera enorme aí no plano da fotografia, mas o que será que é isso, né? Respondendo, esse buraco é a mina de diamantes de Mirny, na Iacútia, é uma das repúblicas que formam a Federação Russa. Aí você fala, puxa vida, deve ser um buraco fundo, um buraco muito profundo. Então, vamos ver mais algumas imagens para entender o que é o tamanho desse buraco. Mais uma tomada, mais próximo. Como vocês podem perceber, na parte de baixo da fotografia, né? Aqui é a época de inverno na Rússia, que é muito severo, então está tudo branquinho, mas parece que são construções, e são construções. Mas qual é o tamanho delas? Vamos ver uma imagem mais próxima ainda. Está aqui. Como se podem notar, são edifícios, são prédios, são casas, arruamentos, galpões. Não é? E aqui do lado, a cratera da mina de diamante. Meu Deus do céu, qual será que é a profundidade disso? Está aqui. 525 metros de profundidade e diâmetro de 1,200 metros. A mina hoje em dia está desativada e as pessoas até podem ficar contentes. Puxa vida, esse buracão vai parar de enfeiar o mundo, né? Ninguém vai mais abrir buraco. Lê do engano.
Essa cratera é apenas uma entre milhares de crateras existentes em todo o mundo para prospectar diamante, que, como eu estava colocando, o diamante ele tem o quê? Um valor conceitual, mas ele não tem um valor prático. A utilidade dele, no ponto de vista do cotidiano, daquilo que a gente precisa para viver, é nenhuma, né? Sendo que essa cratera é ainda superada por outras, como a de Birmingham, nos Estados Unidos, que é uma mina de cobre. Lembrando que o cobre, no caso, já é um metal que tem utilidade, sim, para a indústria eletroeletrônica, que possui 970 metros de profundidade e 4.000 metros de diâmetro. Bom, isso é o diamante, né? Mais adiante a gente vai ver o cobre de novo. Aqui uma outra discussão. O primeiro ponto foi o diamante, falei que seriam 2 pontos. Aqui tem um outro produto que também tem uma noção de qualidade, tem uma noção conceitual que envolve o conceito desse produto, que é um café, Kopi Luwak. Aí vem embaixo, Gold Bean, grão dourado, né? É um café da Indonésia. E em cima tem uma silhueta que é de um bichinho chamado civeta, que é próprio dessa região do Extremo Oriente, Indonésia, Indochina, etc. O que tem a ver esse bichinho com o café? Primeiro, vamos ver um pouquinho alguma coisa sobre esse simpático bichinho, né? O civeta é um carnívoro, né? E é da subordem da Felimorphia. Ele é parente das hienas, é parente dos mangustos, é parente dos gatos, logo do gato propriamente dito, do leão, do tigre, da onça, da jaguatirica, e assim por diante, tá? E é um animal carnívoro. Mas o que ele tem a ver com o café? Acontece que esse bichinho, ele gosta de comer grão de café de vez em quando. Não, ele não pode se alimentar de café, evidentemente, porque é um carnívoro. E o que acontece? Esse bichinho aí é trabalhado pela indústria cultural, tá? Para produzir um café, né? Como é que será que esse café é produzido? E está associado à imagem do civeta. Essa é uma propaganda do Kopi Luwak. É o que segue. O civeta, ele come grãos de café, mas ele não digere. E tudo que entra, sai. No caso dele, sai relativamente afetado pela mucosa estomacal, tem ácidos que interagem, mas o grão sai relativamente inteiro. Ele sai. Bom, e o que acontece com essa história do grão sair? Um holandês do século XIX, não se sabe exatamente por qual razão, na época a Indonésia era colônia da Holanda, cismou de achar que esse grão que sai do civeta é um grão que poderia ser interessante o gosto. Ele lavou o café, tirou de onde ele estava, né, após o civeta ter semi-processado o grão, torrou, moeu e fez um café. Está aí o Kopi Luwak. Tá? Então, o Kopi Luwak é um café, correto? Que é produzido pelo civeta por um método natural de semi-processamento. E aí está uma gozação, é uma tirada humorística sobre esse café, que é considerado um café de alta qualidade. Daí vem o conceito. O que é qualidade? Né? O que é um bem precioso? O diamante é precioso. Será que ele é precioso? Será que ele é útil? O Kopi Luwak, será que ele vale tudo isso? Né? Bom, se vale ou não é uma questão de ordem pessoal, mas a economia é o seguinte. O café brasileiro, né? Para vocês terem ideia do valor de mercado do Kopi Luwak, que é produzido desse mesmo jeito. O bichinho vai lá, come, sai, o pessoal tira, né? Lá dá uma lavada, claro, né? Processa e vende. O café brasileiro custa $175,34 de dólar por cada saca de 60 quilos. Esse é o preço que eu obtive nas tabelas, é o último preço disponível, de janeiro de 2017, de estatística consolidada. $175. E o Kopi Luwak? Está aqui um valor. 550 a $700. Por quantos? Um saco de 60 quilos? Não. 550 a $700 por quilo do produto. É um café caríssimo, porque ele tem um conceito atrás dele que diz que ele é um café chique. Né? Agora, quais são as intercorrências que esse café gera com a natureza? Né? Ora, aí está uma foto do civeta engaioladinho, ele parece que está numa situação terrível. E, de fato, está.
Porque, embora, como vocês viram, que é a questão da indústria cultural, a indústria cultural mostra o civeta, né? Todo contente do lado do grão de café, ele louquinho para comer café, mas ele é um carnívoro, ele come café de vez em quando, não é sempre, né? Então, como é que pode esse bichinho estar feliz comendo café, sendo que café não é o cardápio natural dele? Ele não está contente. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele não produz esse café na natureza, ele é engaiolado, não é? Em gaiolas eletrônicas, ele é forçado a comer café, de tal modo que existem denúncias internacionais contra maltratos contra o civeta. Ou seja, já temos aí uma questão ambiental colocada na questão do quê? Do consumo e das imagens. Como é que fica, portanto, a questão ambiental nisso tudo e onde é que o lixo vai entrar nisso? Vamos ver. Vamos pensar melhor no tamanho da encrenca. Vamos situar, primeiramente, a questão da antropogenia das paisagens, ou seja, como está a intervenção do homem na biosfera, a esfera da vida da Terra. Como é que está a proporção dessa intervenção? Em 2010, eu assisti uma palestra do professor José Goldenberg, na USP. Foi o primeiro que me passou esse dado e, posteriormente, outros autores também, eu fui notando, também cito esse dado. É um dado muito interessante, que é o seguinte: o professor Goldenberg começou a falar da questão de intervenção do homem no planeta e colocou um dado a respeito, né, da movimentação natural de materiais. Aí é uma imagem do vulcão, é o vulcão Arenal na Costa Rica, uma imagem da natureza, portanto. O vulcão também movimenta materiais, sai lava, também tem os ventos que carregam materiais, tem os tsunamis, tem os terremotos, a chuva, o chuvisco, o vento brando, o vento forte, tudo isso movimenta materiais, está continuamente movimentando materiais. Mas quanto é movimentado? Aí está um número, tudo é métrica, dado e informação. As forças da natureza revolvem, apoiadas em fenômenos como vulcanismo, tectônica de placas e processos erosivos em geral, um montante anual de 50 bilhões de toneladas de materiais por ano. 50 bilhões. Quanto será que o homem movimenta? Não é? Aí aparece essa imagem. O que será que é isso, né? Caramba, parece que é um vulcão. Ou será que é uma mina? Será que é uma mina? É uma mina. Essa é a mina de Grasberg, é uma mina de ouro, terceira de cobre e uma das mais importantes minas de prata e molibdênio, que está situada também na Indonésia. É uma mina que, de tal modo, é monstruosa que ela pode ser observada da Lua, né? Em tempo bom, né? Uma pessoa estivesse municiada de um telescópio primitivo poderia ver essa cratera. É a cratera da mina de Grasberg, né? Tudo isso para quê? Para lembrar que a humanidade movimenta 48 bilhões de toneladas de materiais por ano. Eu falei que a natureza movimenta 50. A humanidade movimenta 48. Ou seja, praticamente quase a mesma coisa que a natureza movimenta. Ora, não precisa ser um ecólogo, um grande especialista em meio ambiente, para entender que se a natureza movimenta 50 e o homem movimenta 48, seria como se a gente tivesse uma situação em que tivesse duas naturezas movimentando materiais. Bom, sem contar o aspecto do perigo de toxicidade, periculosidade dessa movimentação. Só o volume. Quer dizer, é impossível a Terra estar vivendo uma situação de isonomia com tamanha proporção de movimentação de materiais, que tem crescido aceleradamente, né? Por exemplo, para a gente firmar um pouco essa imagem da economia dos materiais, né? Entre 1900 e 2001, a população humana cresceu de 1,5 para 6 bilhões de humanos. Portanto, cresceu 4 vezes. Agora, nesse mesmo período, a extração de carvão, né, cresceu 6 vezes, 100 anos. Lembrando que em 1900 o carvão
era a matéria energética básica e deixou de ser, porque entrou o petróleo, entrou o nuclear, mas mesmo assim cresceu 6 vezes. O cobre cresceu 25 vezes. 25. Por quê? Porque entrou a indústria eletrônica aí na parada. A produção de plásticos, então, aumentou 41 vezes em 40 anos. Não é à toa que existe plástico para tudo quanto é lado. Tá? Mais alguns números para a gente ver a questão da movimentação de materiais. Expansão da mineração, entre 1950 e 2005. Metais, 6 vezes. Petróleo, 8 vezes. Gás, 14 vezes. Outros dados. Né? Em 2008, a produção de metais alcançou a vultosa cifra de 1,4 bilhões de toneladas anuais, o dobro dos anos 1970 e 7 vezes mais do que em 2050. No caso específico do alumínio, a população cresceu de 2 milhões de toneladas em 1950 para quase 40 milhões em 2008. Um crescimento estupendo da ordem de 20 vezes. Isso sem contar, né? Eu só estou falando de volumes. Aí tem uma questão que começa já a ficar mais clara na questão do impacto ambiental. Tem a questão das escórias, das gangas, né? A mineração de ferro, não é que você tem uma mina de ferro, você tira ferro de lá. Não, você tira minério de ferro. Ele tem que passar por uma lavagem primária, tem que passar por um processamento, ele gera resíduo. Né? Quando é retirado para chegar no ferro propriamente dito, tem um caminho aí que é percorrido. Então, tem ganga. No carvão, para cada tonelada de carvão, é 1 tonelada de resíduo. Para o cobre, para cada tonelada de cobre, são revolvidas, são descartadas 400 toneladas de resíduo. Para o ouro, para cada parte de ouro, são 5 milhões de partes de resíduo, de ganga. Para a gente fazer uma aliança de casamento, né, o que se gera de resíduo é 1 tonelada para cada aliança. Essa é uma conta numérica, para uma conta para ficar mais palpável. Bom, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a expansão daquilo que nós chamamos de tecnosfera, ou então, né, antropoceno, que é um termo que tem sido divulgado com muita insistência. Então, aqui nós temos uma imagem emblemática porque ela mostra a tecnosfera a partir das luzes da cidade. Né? É uma imagem que vale a pena a gente pensar um pouco para ver a dimensão do impacto humano no planeta, onde se situa a questão do lixo, que daqui a pouquinho a gente vai ver qual é o impacto que ele produz. Bom, só para a gente ver a questão da antropogenia, para ver que as coisas não são tão simples e que as imagens, às vezes, escondem alguns elementos. Então, nós temos aqui a imagem da Terra, no dia 27 de novembro de 2000, é uma montagem, não é possível a Terra inteirinha estar de noite, né? Foram montadas faixas horárias e aí chegou a imagem total, mas fica evidente a galáxia de luzes, que são as metrópoles, as cidades, os espaços luminosos, como chamava Milton Santos, que se contrapõem ao que Santos também chamava de espaços opacos. Então, a primeira ideia que a gente pode ficar da intervenção humana na Terra, além desses números que eu falei, dos 48 bilhões, da evolução da mineração, etc., é que o impacto está aqui, onde estão as luzes. Né? Mas, só para problematizar, a cidade de Havana, né, ela brilha muito pouco, né? Mas é uma cidade que tem tantas pessoas quanto Porto Alegre. Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo, ela quase não aparece. Né? Então, por aí a gente já vê que essa questão de analisar a intervenção humana ela tem que ser mais complexa, ela tem que agregar outras informações. Quais outras informações? Aqui tem uma imagem que é a galáxia de luzes, porém tem umas manchas azuis, vermelhas, cor-de-rosa. Que imagem é essa? Quando eu fiz meu doutorado, eu consegui essa imagem, que é uma imagem da Universidade Rice. A Universidade Rice é uma universidade no Texas que é especializada em hidrocarbonetos. Tá?
praticamente todos os visitantes que chegam nos Estados Unidos, no exterior, os altos dignatários, visitam essa universidade. Putin esteve lá, o presidente, os presidentes de países árabes, produtores de petróleo, vão para lá. Quer dizer, não tem como deixar Rice de lado. O que são essas manchas? Se pensarmos que a tecnosfera são essas áreas, esses espaços claros, e é aí que se dá um impacto, essa imagem de Rice mostra outra coisa. Por exemplo, essa área vermelha aqui, que estaria em cima da Rússia, o que é isso daqui? É a irradiação de calor dos campos de gás e petróleo do norte da Sibéria. Essa outra mancha aqui, o que é? São as áreas de exploração de petróleo do Mar do Norte, da Noruega, de Ekofisk. E aqui, no Mar do Norte, idem, exploração de gás do Reino Unido, da Holanda, da Alemanha. Né? Olha aqui o Brasil, a Bacia de Santos. Né? Olha aqui o Golfo da Guiné, né? E essa parte toda do litoral africano. A Indonésia. Olha a Arábia Saudita, os Emirados Árabes. Praticamente eles estão cobertos por uma bola vermelha. Então, se além da tecnosfera, nós também colocarmos, né, as zonas de pesca, correto? As zonas de cultivo, as zonas de extração de madeira. Né? Se olharmos as imagens, você vai ver que muitas áreas, aparentemente, né, não são urbanas, logo são natureza, mas não é bem assim. Nós temos desertos verdes, de cana-de-açúcar, de eucalipto, né, de soja. Então, o impacto antropogênico do homem na atualidade chegou a uma situação limite, que é uma situação onde o lixo está colocado como um protagonista muito sério. Né? Por isso mesmo, lembrando uma frase que eu acho muito interessante, né? O Paul Valéry, o filósofo Paul Valéry, no início do século passado, já dizia o seguinte: não mais existem vazios sobre o mapa. Começa a era do mundo finito. Não tem mais espaço para onde ir, não tem para onde se estabelecer uma nova fronteira urbana, uma nova fronteira de qualquer coisa. Né? O mundo está cada vez menor. Os recursos estão também sendo ameaçados em termos do seu número. Né? Bom, e como é que fica a economia, né, diante desse quadro? A economia fica como fica, por exemplo, o senhor Antônio Delfim Neto. Né? Antônio Delfim Neto, que foi o decano do Milagre Brasileiro, foi uma das grandes vozes do desenvolvimentismo brasileiro, né, nos anos 60, nos anos 70. Aliás, é um grande economista, ele é intelectualmente muito estofado, mas, ao mesmo tempo, ele traduz algumas lacunas da economia ao pensar a questão do meio ambiente. Olha só o que ele disse, né, por volta dos anos 2000. Nunca imaginei que fôssemos viver um período em que a evidência da finitude de recursos fosse visível. Essa fala dele traduz muito o que a economia clássica é. É uma economia que não pensa a natureza, né, como se ela tivesse um fim. É como se fosse um almoxarifado, né? E vai tirando. Tira ferro, tira petróleo, tira gás, tira madeira, tira ouro, tira peixe, tira peles de animais. E tudo bem, e vamos continuando crescendo. Né? Só que existe a finitude de recursos e ele, então, fica estupefato com essa situação. Nunca imaginei que um dia, né, eu viria que os recursos são finitos. Né? Bom, e ainda continuando na parte ambiental, né? Vou pular essa partezinha aqui. Vou chegar num parecer interessante, que é de Stephen Amott. Stephen Amott é um grande pesquisador, escreveu vários livros, eu li vários desses livros que ele escreveu, mas ele tem uma observação interessante. Stephen Amott, da Universidade de Oxford, informa que em 1998, meteorologistas concluíram ter sido este o ano, 1998, o ano mais quente de todos que constavam na cronologia da meteorologia mundial. Né? Quer dizer, obviamente, ele está falando do aquecimento global, que infelizmente é colocado em xeque, ele é colocado como sendo uma peça de ficção por algumas lideranças mundiais. Né?
O Putin, por exemplo, ele já disse várias vezes que não acredita em aquecimento global. O Trump também não acredita, o Bolsonaro também coloca isso em xeque, mas existe o aquecimento global. E ele está acontecendo. Então, qual é o paradigma de Stephen Hammond? 98 foi, na época, o ano mais quente de todos, na cronologia da história do acompanhamento da temperatura da Terra, 1998. Aí o que ele diz, Stephen Hammond? Todavia, outros 10 anos mais quentes da história ocorreram nos 15 anos seguintes. Não é? Puxa vida, estamos meio que numa sinuca de bico, a gente pode imaginar, e estamos mesmo. Tá? Eu só queria tirar um pouco aqui a apresentação de slides e lembrar um livro que eu julgo que é muito interessante, não é meu. Esse livro aqui é um livro de um jornalista, mas é um livro muito calcado em modelagens científicas, né? É calcado em projeções que foram feitas por órgãos da ONU de aquecimento global, que é o livro 6 Graus. Né? O Mark Linas trabalha a temática do aquecimento global nesse livro, e cada uma das partes do livro é dedicada a como a Terra ficaria a cada grau a mais na temperatura mundial. E o quadro, gente, eu já vou antecipando, é algo assim aterrador. Aterrador. Não é uma questão assim para daqui 30 ou 40 anos, é uma questão que está para acontecer, ou melhor, não é para daqui 100 anos, é para as próximas décadas mesmo. Né? Para as próximas décadas, o impacto do aumento de temperatura vai ser tão drástico que seguramente a Terra vai se reduzir a cinturões de habitabilidade, que também estarão fadados ao desaparecimento caso alguma coisa não seja feita. Né? E não seja feita com o quê? E agora vamos ver o lixo. Como é que está o estado da arte com o lixo? Eu falei assim, que a natureza, lembrava o doutor José Goldenberg, o professor Goldenberg, a natureza movimenta 50 bilhões de toneladas de materiais por ano. O homem movimenta 48. Não é? Porém, a humanidade descarta 38 bilhões de toneladas de lixo por ano. Quer dizer, daqueles 48, 38 é lixo. Né? Ou seja, o lixo equivale a 75% dos materiais movimentados pelas forças naturais. Isso significa o seguinte, que a Terra está sendo crescentemente transformada num planeta lixo. Né? E é exatamente esse o veredito do geógrafo Jean Gottman. Jean Gottman foi um dos primeiros que estabeleceu essa prédica, né, da era do lixo. Ele criticava as pessoas nos anos 60, nos 70, que falavam assim, não, nós estamos na idade nuclear, não, nós estamos na idade da cibernética, estamos na idade da conquista espacial, estamos na idade da ciência. Ele falou assim, não, o que está acontecendo aqui, o que está começando é a era do lixo. Jean Gottman, um geógrafo franco-russo, radicado nos Estados Unidos, e que é autor dessa frase, era do lixo, né, dessa caracterização. Bom, e o que é o lixo? Para a gente pensar o que é o lixo, vou lembrar dois protagonistas. Um protagonista que eu vou lembrar é essa senhora aí, a Estamira. Estamira é uma catadora que já faleceu, aliás, morreu no corredor de um hospital público, né? O que bem revela a tragédia social brasileira. Ela morreu aguardando atendimento, não foi possível, como em muitos outros casos, ela veio a morrer no corredor do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. E ela era catadora do lixão do Jardim Gramacho. Há uma série de documentários, textos sobre a Estamira e relatos que foram coletados, as falas que ela fazia, que a mulher tinha um senso filosófico muito profundo. Então, num dos documentários, ela fala o seguinte, o lixo expressa a loucura do mundo. Não é? Como dizem os judeus, né? Não há ninguém que seja tão sábio que não tenha algo a aprender, nem ninguém que seja tão humilde que não tenha algo a ensinar, mas ela tem muito a ensinar. De fato é isso. O lixo expressa a loucura do mundo. Vivemos um mundo que o homem retira e movimenta tanto quanto a natureza, e desse total que ele tira da natureza,
a maior parte é transformado em lixo, a partir de um universo de consumo, de produtos de conceito, de imagens que traduzem o consumo como sendo um patamar para a felicidade, que se você comprar determinado objeto, você vai ser mais feliz, e de tal modo que os objetos hoje em dia, em muitos casos, eles são conhecidos pela marca. Você compra um Samsung, você compra uma Gillette, você compra um Palmolive, né? Muitas vezes você esquece que é um sabonete, que é um aparelho de barba, que é um celular, que é um carro, né? Por quê? Porque você tem a imagem que é trabalhada no imaginário cultural da sociedade contemporânea. Esse é um protagonista para definir o lixo. O outro é esse senhor aí que está numa montanha de lixo, tem a Estátua da Liberdade ao fundo. Ele, de certo modo, é um guru meu na área do lixo, que é o William Hatt. Tá? O William Hatt, ele é um lixólogo, ele é o fundador da Garbology, e essa foto é uma foto que foi tirada no aterro de Fresh Kills, em Nova York, que é considerado um dos mais aterradores aterros jamais construídos pela engenharia sanitária no mundo. Esses aterros, ele classifica como objetos espaciais monstruosos. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Mas o motivo já está aí. O aterro estava acumulando tanto lixo que ele começou a disputar em altura com a Estátua da Liberdade em vários pontos. Né? E aí está o nosso amigo William Hatt, fundador da lixologia, que lembrava que o lixo é um desconhecido e conhecê-lo é uma forma de esclarecer sobre o que é nossa civilização. Que a gente ou reforma ela, ou dá um outro caminho, ou então ninguém sabe exatamente o que vai acontecer conosco proximamente. Alguns números para a gente pensar o que é o drama do lixo. Né? Aqui está novamente o nosso amigo em Fresh Kills, e agora vamos ver o que Fresh Kills significa. Bom, um dos artigos, dos materiais de Hatt, ele fala de Fresh Kills, e aí eu coloquei uma composição ferroviária. Por quê? Porque o lixo de Nova York forma um comboio diário de 14 quilômetros de extensão. Não estou falando de 14 carretas, estou falando de 14 quilômetros de extensão de carretas lotadas de lixo todo santo dia. 14 quilômetros de extensão de lixo. Uma extensão de uma carreta ferroviária. Todo santo dia. Aí você fala assim, nossa, e ia para onde? Para Fresh Kills. Que começou a acumular tanto lixo que, a partir de certo ponto, Fresh Kills se tornou, do ponto de vista geográfico, a mais proeminente altitude de toda a parte nordeste da costa atlântica dos Estados Unidos. Era o ponto mais alto. Tá? Fala assim, nossa, então o lixo em Nova York deve ser algo assim que é demais, né? O lixo americano é terrível. Lê do engano. O lixo de Nova York, esse mesmo, que forma uma carreta de 14 quilômetros de extensão todo santo dia, os prefeitos de Nova York dizem que se livrar do lixo da cidade é uma verdadeira operação de guerra diária, né? De tanto lixo que é. Agora, se você acha que isso é muito lixo, então vamos ver um número. O que é isso? 0,018%. Quer dizer, não é um décimo, é uma fração de 1%. 0,0018%. O que é isso? O lixo de Nova York mesmo sendo esse montante, né, todo dia, o lixo de Nova York é 0,0018% do lixo dos Estados Unidos. Por aí vocês imaginam o que é a produção de lixo dos Estados Unidos, né? É em torno de 1/3 parte do lixo mundial é norte-americano. Né? Bom, agora também, eu sou meio contra essa história de ficar criticando sem olhar, né, o quintal. Quem tem telhado de vidro não atira pedra, diz o sábio ditado popular, prega isso. Quem tem telhado de vidro não atira pedra, né? Bom, como é que está no Brasil o lixo nosso de cada dia? Existe uma certa tendência de achar que tudo que é ruim é dos Estados Unidos, e às vezes a gente se esquece de comentar outros países, inclusive o nosso. Bom, vamos começar por um dado. Vamos pensar o lixo brasileiro. Notem bem, os brasileiros são
em torno de 3%, 3,012% da população mundial. Esse número está no meu terceiro relatório. Eu fiz 3 pós-doutorados. Meu último pós-doutorado, eu levantei esse dado a partir de estatísticas da ONU. O Brasil corresponde a 3,012% da população mundial. Aí você fala assim, puxa, então se o Brasil é 3% da população mundial, não é? Então logo deve ser 3% do lixo. É uma coisa de senso comum, é uma coisa de lógica formal, né? É 3% da população, logo é 3% do lixo. Será que é isso? Dizem que não é só a sociedade que serve de referência, tem também a economia. Ora, o último dado que eu levantei, o Brasil corresponde a 2,778%, 2,8% da economia global. É meio próximo da população, então, sei lá, o lixo deve estar entre 2,8%, né? E 3, alguma coisa. Será que é isso? Vamos ver. Está aqui a idolatrada Salve Salve no Mapa Mundi, né? O Brasil perfaz, no entanto, 5,5% do lixo planetário. Ou seja, há algo de profundamente errado aqui no país, porque se o país é 3% da população, é 2,8% da economia, é estranho entender que seja 5,5% do lixo planetário. Então, há algo de profundamente errado aí. Tá? Bom, é o único dado? Não. Está aí a orgulhosa metrópole paulista, que é outro dado interessante, né? Bom, São Paulo é uma urbe, né? Opa! O que está acontecendo? Pronto. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Pronto, agora deu certo. São Paulo é o terceiro polo mundial em geração de lixo, só perde para Nova York e Tóquio. Mas aí já começa uma coisa interessante, né? Por que São Paulo é o terceiro? Caramba, Tóquio e Nova York são cidades do mundo afluente, né? Então, onde é que está Berlim? Onde é que está Londres, Paris? Porque São Paulo é o terceiro, é curioso isso daí, né? É estranho até, sob vários pontos de vista, né? Porque não tem outras metrópoles à frente de São Paulo. Já começa por aí. Então, São Paulo é o terceiro polo mundial em geração de lixo. Né? Opa, de novo deu problema. É a sexta metrópole, mas é a sexta metrópole em população. Quer dizer, tem 5 cidades que são mais populosas, mas é o terceiro em lixo. E é o 12º PIB urbano mundial. Quer dizer, Berlim é mais rica que São Paulo, mas produz menos lixo. Paris é mais rica. Londres é mais rica. Correto? São Francisco é mais rica, mas produz menos lixo. Então, por aí a gente vê que essas analogias que se fazem são simplificações muito grosseiras, no meu entendimento, a respeito do lixo. Elas escondem uma série de contradições que existem em termos de economia dos materiais. Né? Um exemplo simples. Nos últimos anos, a economia brasileira tem patinado. Isso, não vamos entrar no detalhe do porquê. Tem patinado, perfeito. Contudo, as embalagens plásticas, elas têm aumentado. E não é que aumentou porque as pessoas, passaram a ver mais utilidade. É porque passou a ter um conceito que o alimento tem que ser embalado. Antigamente eu ia na feira, eu nunca pegava plástico. Hoje em dia é impossível ir na feira sem trazer uma série de pacotinhos, e a feira procura imitar o supermercado, que é mais curioso, vem a bandejinha de isopor, põe plástico filme em volta. Quer dizer, é a questão de um conceito que se estabelece também e que acaba, né, interferindo na questão de como é que os produtos chegam a nós. Então, não é só a questão da economia, tem um aspecto cultural, tem um aspecto de código simbólico, tem um aspecto de imaginário de consumo que pesa muito na hora de a gente fazer a compra, na hora de a gente receber um produto para consumo. Né? Pois bem, mais alguns números para falar do Brasil. No Brasil é descartado no lixo, por ano, papel branco suficiente para circundar a Terra 48 vezes pela linha do Equador. Né? Você tem a esfera terrestre, a linha do Equador é o ponto onde, né, se demarca o hemisfério norte e o hemisfério sul, então você pode dar 48 vezes
a volta na linha do Equador com papel branco. Somando-se outros tipos de papéis, papel cartonado, cartolina, papelão, etc., materiais celulósicos, a gente poderia ir e voltar da Terra à Lua 25 vezes por ano. Tá? Isso é o Brasil. Portanto, não dá para tirar pedra. Descartam-se também 4.980 toneladas de lenços de papel e 15 mil toneladas de guardanapos por ano. 62 milhões de copinhos de café por dia. E sem contar outros números, que aí, no caso, têm a ver com desperdício. Nos alimentos, 14 milhões de toneladas de alimentos são perdidos anualmente. Em média, o brasileiro deixa no restaurante 20% da comida que pede. Esse é um dado curioso, né? Para a gente ver a questão dos alimentos perecíveis, né? Da manipulação. Para cada quilo de banana perdida, são perdidos outros 1,66 quilos. Olha a loucura. No país são desperdiçados de 10% a 15% das laranjas, 15,8% dos tubérculos, 21% do arroz, 25% da carne de frango, 30% dos pimentões, hortaliças em geral, outros 30%, 31% dos grãos e 75% do leite, que são dados da Conab, né? Bom, e para complementar, né, nós temos a questão das desigualdades sociais, né? Como é que fica essa questão da desigualdade social no lixo? Como disse o Ratti, né, o lixo ele é uma pista para a gente compreender as contradições, compreender os mistérios da cultura e da sociedade que a gente vive. Então, se a gente fuçar a lata de lixo, aqui são 4 segmentos sociais, esses dados são do SEMPRE, do Compromisso Empresarial da Reciclagem, no levantamento do SEMPRE Cyclosoft de 2015. Então, aqui nós temos uma estratificação, né, do lixo de acordo com categorias, que seriam as categorias da reciclabilidade, metal, papel, plástico, vidro e orgânicos. E aí a gente nota como, né, a classe A, né, ela acaba sendo uma classe que gera pouco orgânico e muito material dito reciclável, porque orgânico também seria a fração seca do lixo, né, que são embalagens praticamente, e os setores mais pobres, onde o orgânico é o básico da lata de lixo. Portanto, quando as pessoas ficam falando alhos e bugalhos dos catadores, que eles aparecem nos bairros mais ricos para pegar materiais recicláveis, sempre aparece algum, digamos assim, insensato, né, que diz que eles poderiam ir para outro lugar, que lá não é lugar para eles, enfim, na periferia para pegar latinha. Bom, eles vão nesses bairros ou percorrem essas áreas comerciais, essas áreas que geram materiais da fração seca, pela simples razão de que nessas áreas existe esses materiais, essas sucatas, né? E também, na questão dos catadores, vale a pena recordar que os catadores, apesar de estigmatizados e perseguidos por muitas administrações, os catadores são o grande abastecedor do Parque Nacional Reciclador com sucatas. Tem várias estatísticas, mas no mínimo 92%, 93%, 94% dos resíduos que chegam às indústrias, né, são resíduos que provêm da catação, ou de cooperativas, ou de trabalhadores de lixões, né, ou ditos catadores avulsos, que com o seu trabalho também ajudam na higiene urbana. As pessoas que falam que os catadores são complicados, que eles atrapalham o trânsito, etc, 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 e falam também que a gestão do lixo está um caos no Brasil, não fazem nem ideia do tamanho da tragédia que seria o lixo brasileiro caso não tivesse os catadores. Então, ainda bem que tem os catadores que estão aí fazendo o seu trabalho honesto e, portanto, mereciam todo o apoio das administrações, do governo, para que seu trabalho siga adiante e, assim, mantenha, né, as cidades mais limpas. Bom, agora vamos ver a parte relacionada a algum tipo de solução, né? Eu digo algum tipo porque a solução não é fácil, ela é muito complicada na realidade. Como é que fazemos para resolver a questão do lixo, né? Normalmente, o que se coloca do lixo é a questão
dos chamados 3 R's. R de reduzir, R de reutilizar e R de reciclar, né? Quer dizer, os 3 R's dariam conta da questão do lixo. Você ou produz muito lixo, ou antes de jogar fora você reutiliza, então você recicla. Vamos ver algumas problematizações a isso. Primeiro, vamos falar um pouco, né, da reciclagem, lembrando que tem mais um R antes, que é o R de repensar. E é em cima dessa questão do repensar que nós vamos ver a questão da reciclagem. Então, está aí o símbolo da reciclagem. Todo mundo conhece as setinhas, né? Uma pegando o rabinho da outra, fazendo esse giro, dando ideia de um ciclo. Quer dizer, todo mundo imagina que esse símbolo é o símbolo da reciclagem, mas pouca gente procura ver da onde é que veio esse símbolo. É uma historinha curiosa que vale a pena a gente ter esse registro, né? O símbolo da reciclagem, na realidade, tem origem, né, numa elaboração teórica de um matemático alemão do século XIX, o Mobius, August Ferdinand Mobius, que criou a Mobius-Band, né? Em bom alemão é a Mobius-Band. O que é a Mobius-Band, né? Opa, deu um probleminha aqui de novo. O que é a Mobius-Band? A Mobius-Band é isso, é a fita de Mobius. A fita de Mobius é um conceito que ele trabalhou em topologia e é um conceito hipotético. Ele trabalhou uma fita onde o movimento pudesse ser infinito. Tá? Então, essa é a fita de Mobius, e o conceito de reciclagem daquele símbolo foi tirado dessa fita, na realidade. É um detalhe que as pessoas, às vezes, não têm essa informação. Tanto é que algumas das setinhas estão dobradas, né? Por quê? Porque está lembrando o formato da fita de Mobius, né? Mas qual é o problema da fita de Mobius com a reciclagem? Que todo mundo imagina que a reciclagem pode ser infinita, não é? Você recicla os materiais e vai reciclando. Quer dizer, não é bem assim. Plástico, um bom número de plástico pode ser reciclado 7 vezes, mas chega uma hora que o plástico tem que dizer adeus a esse mundo e ele parte para outro. O papel também, chega uma hora que não há mais como reciclar, né? Quer dizer, a reciclagem tem limite, não há como você fazer uma reciclagem em tempo integral. Né? Uma hora você vai ter que parar de reciclar porque não vai dar mais conta. Né? Portanto, né? O que a gente tem que imaginar é o seguinte, que não basta reciclar. A reciclagem é um elemento importante, ele é um elemento essencial na gestão do lixo, mas ele por si só não é o único elemento. O básico qual é? É repensar. E aí vamos problematizar também mais um pouquinho. Bom, essa senhora aí que aparece é a senhora Gro Brundtland, que é autora ela coordenou os trabalhos que geraram o relatório Nosso Futuro Comum, que foi um empreendimento que acabou sendo levado à consagração pela Eco 92, estive presente lá, e foi a partir daí que o conceito de sustentabilidade ganhou o mundo. Então, ela é meio que considerada a mãe do conceito de desenvolvimento sustentável. Pessoalmente, eu sempre vi que o conceito apresentava alguns problemas, né? Alguns problemas. Quais problemas? Bom, o que é exatamente ser sustentável, né? Porque você começa a ver empresas que não têm nada a ver com sustentabilidade falar que são. Quer dizer, tudo ficou sustentável. Um belo dia eu estava lendo uma revista militar, eu gosto também de ler revistas de outros campos, sem querer deparei com uma revista sobre armamentos, eu estava lendo, não é que eu li que o governo dos Estados Unidos encomendou para uma indústria um lote de carros blindados de guerra sustentáveis, né? Eu fiquei imaginando, puxa vida, um carro de guerra sustentável. Por quê? Porque ele tinha energia solar, ele era mais econômico na emissão de gases. Quer dizer, o termo sustentabilidade ficou polissêmico, tudo é sustentável. Eu já vi propaganda de cemitério sustentável, sei lá, pai sustentável, mãe sustentável, namorada sustentável, quer dizer, tudo é sustentável, acho, né? Então, é um termo que ficou muito marcado pela polissemia, e a própria Gro Brundtland, que aparece aí na imagem, né? Em 2012, fez as seguintes declarações: um padrão de desenvolvimento sustentável não aconteceu em lugar nenhum. Há um abuso no uso de sustentabilidade. Claro que existe até tanque de guerra sustentável que não dizer que não haja abuso. E finalmente, que o desenvolvimento sustentável ainda não aconteceu. Bom,
que a gente tem que pensar numa situação dessas? Que, embora o conceito de sustentabilidade não dê conta, embora a reciclagem tenha problemas, não há como você pensar uma gestão de lixo que não leve em consideração a reciclagem, isso em primeiro lugar. E segundo, que quando nós falamos de uma crítica ao mundo moderno, né, a gente também não pode esquecer que o mundo moderno ele se traduz em uma série de bens que tem problemas, né? Aí está aí o celular, por exemplo. O celular é um objeto que consome hoje em dia, em termos de economia dos materiais, consome 3% do ouro, 13% do paládio, 33% do estanho, 50% do antimônio, 79% de um metal chamado índio, 84% do rutênio. Quer dizer, o celular, 50% dos componentes são metálicos, né? E muitos desses metais são raros. E já se antecipa que eles podem acabar no espaço de algumas décadas, no máximo, né? Porque ninguém aguenta essa escalada de uso de materiais sem reciclagem, né? Então, aí está o celular. Você fala assim, poxa vida, o celular é um monstro, né? Ele consome muitos materiais. Mas aí eu gosto de lembrar também que todas essas falas que procuram, de alguma forma, estigmatizar as coisas, sem ver a profundidade do que elas se revestem, são discursos parciais. O que isso tem a ver com o celular? Tem, né? O celular você escuta música, por exemplo. Isso aqui é uma vitrola. Quando eu era criança, tinha um móvel chamado vitrola, que ocupava um espaço enorme numa sala. Então, hoje em dia, a gente tem a vitrola aqui no celular. O celular é uma agenda, né? Então, tem uma agenda, você pode ter agenda no celular, você já está poupando 2 objetos. Um celular também pode ser uma filmadora, o celular pode ser um guia de rua, o celular é um despertador. Né? Quer dizer, se você tem um despertador, então você pode dispensá-lo tendo um celular. Né? O celular é uma câmera, o celular é um relógio, o celular você manda a carta para a namorada, para a mãe, para o parente, para os amigos, né? Você manda e-mail. O celular você vê filmes, o celular você joga, no celular você faz conta, no celular você escuta rádio, e no celular você até mesmo telefona. Não é? Então, notem quantos objetos estão dentro do celular e que podem estar sendo pensados, não da forma como se pensa, que o eletrônico é o problema, mas que o problema também é como a gente trabalha com esse objeto chamado celular. Né? Quer dizer, enquanto o celular não for reciclado, né, ele obviamente vai ser um problema, mas precisa ver a reciclagem do celular. Por fim, meu tempo já está esgotando, ainda falando do consumo, eu queria falar um pouquinho só sobre o coronavírus, né? Que veio aí o coronavírus, e a gente observa pelas manchetes dos jornais a queda da produção industrial, o consumo de petróleo caiu, o consumo de metano caiu, já aparecem pessoas falando de novo normal. Eu não acredito muito nessa história do novo normal. Eu acho que o novo normal vai ser um avatar do antigo normal, né? Não é só uma crença, né? Ela também é uma forma de analisar firmada naquilo que a gente pode pensar historicamente o que é a economia moderna, que ela mostra um elevado grau de resiliência. Ela consegue se reconfigurar e se readequar em diferentes situações, né? Mas o coronavírus está sim, o coronavírus vai acabar com tudo. Até mesmo quem diga que o coronavírus vai ser o fim do capitalismo, eu não sei se vai ser o fim do capitalismo também. Eu tenho dúvidas e acho que essas afirmações são muito apressadas, né? Mas, por exemplo, né, é uma coisa que talvez as pessoas não tenham reparado, né? Mas tem um país chamado Israel, né? Onde, por exemplo, a questão do coronavírus e do comércio, ela está relativamente pouco presente, né? Por quê? Israel é um país que já investiu há muitos anos em tecnologia 3D. Então, com a tecnologia 3D, né, não só Israel, a Austrália, por exemplo, 3% dos lares australianos têm impressoras 3D. Então, através da impressora 3D, da prototipagem rápida, né, que é um avanço da estereolinotipia,
Então, é possível fazer cotonete nasal, é possível fazer máscara, fazer componentes de ventilação, equipamento de proteção individual, protetores faciais, abritores de portas vasculantes, né? Então, existe toda uma fronteira tecnológica que eu entendo que, com o tempo, esse é um cenário que está sendo pensado, não estou falando que vai ser isso, mas para as pessoas não serem precipitadas em imaginar que o coronavírus vai, com toda certeza, mudar tudo. Creio que vai depender também do grau que ele se manter no cotidiano, como é que ele vai se comportar em termos de expansão ou retrocesso, mas, de qualquer modo, é precipitado imaginar que o nosso mundo vai acabar por conta dele. Vamos aguardar pelo menos um pouquinho. Mas, naquilo que se refere ao nosso tema, né, o coronavírus, de qualquer modo, mostra que o consumo também ele pode se dar por outras formas. Quer dizer, não vai ter a possibilidade de compra numa loja, mas as sociedades que têm a tecnologia 3D avançada, elas conseguem passar ao largo desse problema através da tecnologia, que não é uma resposta completa, mas também não deixa de ser uma pista para pensar como é que pode se dar a readequação do ciclo de consumo e de produção. Por fim, né, já estou perto de esgotar meu tempo, né? Vamos lembrar assim, que para pensar a natureza, o lixo e a questão do consumo, nós temos que fazer uma mudança no mundo, né? Que muita gente pensa que é uma mudança evolutiva, de A para B. Você tem a vela, né? E você tem a lâmpada. Então, se a gente imaginar a evolução dos paradigmas, podemos imaginar que a lâmpada é um melhoramento da vela, mas não é bem assim. De jeito nenhum, né? A lâmpada é um elemento que chega através de um caminho próprio. Não se chega à lâmpada através de sucessivos melhoramentos da iluminação à vela. Você só chega à lâmpada, né? Para a lâmpada acontecer, é necessário primeiramente mudar o paradigma, né? E você não pode ficar pensando a lâmpada a partir da cera, e do pavio e do fósforo que vai acender. Você tem que pensar uma outra forma de imaginar como você muda as coisas. Então, nesse momento que a gente vive, é importante pensar que o meu parceiro aqui de congresso falou antes, ele falou exatamente uma frase que eu coloquei numa entrevista ontem ainda, né? Que crise também é oportunidade, que crise também é um momento para você pensar as questões mais cruciais, entre elas a do lixo. Nós precisamos reciclar com urgência, precisamos com urgência pensar políticas públicas de apoio aos catadores, precisamos pensar também novas modelagens de consumo, né? e pensar também que essas novas modelagens também não podem ocorrer da forma como já ocorriam antes, elas têm que ser de outro modo. Entendo que, de alguma forma, essa crise do coronavírus levanta novamente a questão do espaço comunitário, levanta novamente a questão do fluxo de curta distância, até por aí que eu entrei com essa história da impressão 3D, né? Quer dizer, ela é uma forma de superar esses bloqueios, mas a sua vida cotidiana ela não pode mais se firmar só através dos fluxos de longa distância, tem que se firmar nos espaços de curta distância, né? Então, é isso, né? Qualquer contato, está aqui meu e-mail, tem meu portal. Aliás, eu deixei vários textos, que seriam textos para aprofundar, que tem os dados que eu elenquei aqui na palestra, que estão com o Congresso, estão com o Pedro, estão também com o Rodrigo. Vocês poderão receber por e-mail, ou então me acessarem, que aí eu mando esses materiais para vocês. Muito obrigado pela atenção. Maravilha, professor Maurício. O pessoal aqui foi unânime no pedido para deixar mais um pouquinho, para não acabar o congresso. Sério? Olha só quem está aqui, professor Maurício. Maria. Deixa eu ver. Professor Maurício, parabéns! Eu estava aqui babando na sua palestra, eu queria ouvir mais umas 2 horas. Obrigado, querido. O pessoal fez uma hashtag aqui para não acabar a sua palestra. Eu falei, mais lives do Maurício. Estou aderindo a essa hashtag. Obrigado, fico contente com isso. Não pelo fato de as pessoas terem gostado do que eu falei, mas por entender que a mensagem, de alguma forma,
chegou, né? Porque nós estamos num momento de reflexão, gente, né? Chegou muito. Sou absolutamente contra essas noções de ficar diabolizando A ou B, até por isso que daquela brincadeira dos Estados Unidos com o Brasil, né? Quem somos nós para criticar os americanos? Não é? Acho que quem tem nada de vida tira pedra, todo mundo está errando feio, então acho que a gente tem que ter humildade, reconhecer nossas limitações e estabelecer um diálogo mais amplo, né? Não só com a gente mesmo, mas também com todas as forças sociais, né? As forças sociais são múltiplas, não são únicas, né? Então, eu creio que é isso. Mas fico contente com essa receptividade, fico muito contente. Muito contente. Foi muito boa a sua apresentação, professor. Assim como a Maria, eu também fico muito feliz em tê-lo aqui no primeiro Smart Congresso Internacional de Sustentabilidade, né, Maria? Foi um prazer ter o professor aqui, né? Realmente, assim, a gente hoje foi um time de peso e o senhor só brilhantou mais à noite. Eu queria agradecer de coração mesmo. Tem mais perguntas, né, Rodrigo? Mas antes de você só fazer as perguntas, gente, eu queria pedir desculpa que no começo era para ter me apresentado com o Rodrigo. Eu tive um probleminha aí familiar. Eu tive com o computador. Mas voltei a tempo nas palestras. Isso acontece. Minha mulher está aqui do meu lado assistindo, ela queria assistir no computador no escritório de baixo, não foi possível. Estou assistindo ao vivo. É a primeira vez que eu dou uma palestra que ao vivo só tem uma pessoa. Eu fiquei sabendo aí que você chamou a Neném, o pessoal está falando assim que adora a sua espontaneidade, professor, tem que ser assim mesmo. Tá bom, obrigado. Rodrigo, faz as perguntas aí, então, para o professor, que o pessoal perguntou. Vou fazer. O professor, a Lia Teles está perguntando assim, levando em consideração que o atual sistema econômico em que vivemos é sustentado pelo consumismo desenfreado e, consequentemente, maior demanda de recursos e maior poluição, como podemos contribuir para mudar esse cenário? Olha, isso entra aquela questão do paradigma, né? Ninguém vai mudar nada sozinho, mas acho que toda atitude pessoal vale, né? Como é que a gente vai mudar? Eu deixei vários itens para o Pedro colocar online. Eu queria deixar um itemzinho que não está aqui, por sinal. É um material que eu mandei para ele pelo Zap, né? E que é um livreto chamado Dicas de Ecologia Doméstica, né? O Dicas de Ecologia Doméstica é um texto que decorre de uma compilação de materiais que eu escrevi para a revista Ambiente Urbano de Santo André. Tem um outro livro que eu escrevi há muitos anos atrás, que é o Guia Ecológico Doméstico. Esse já é meio antiguinho, foi no ano 2000. Acho que teve 22 edições, foi uma loucura, não sei quantas reimpressões. Aí virou um livro de educação ambiental, porque eu sempre fui dono de casa, eu gosto de cuidar de casa, acho um mó barato, né? Tem gente que não gosta, né? Então, escrevi esse livro, né? Junto com um amigo meu, o Dan, que está no Peru atualmente, e aí o tempo foi passando, escrevi outros textos, e já deixei aí o link, Dicas da Ecologia Doméstica. Agora, eu acho o seguinte, qual é o nome da colega que fez a pergunta? Deixa eu ver aqui, Laira. 1, 2, 3, 5. Laira. Lia, perdão. A Lia Teles. Então, a Lia é o seguinte, em primeiro lugar, vamos começar pela gente, né? Existe uma questão na gestão ambiental, eu sempre procuro lembrar aquela coisa do banquinho. Um banquinho tem 3 perninhas, 1, 2 e 3. Né? O que acontece? Uma perninha é o cidadão consciente, a outra perninha é a sociedade participante, a outra é o Estado atuante. Se não tiver as 3 funcionando, pode esquecer que a coisa não vai rolar. Então, nós temos aqui, no Brasil, um problema gravíssimo de governança, né? Que o Estado no Brasil, grosso modo, ele não funciona. Né? E se você quiser ter atendimento médico, você paga um plano de saúde. Se você quiser segurança, você contrata uma firma. E assim vai, né? Então, creio que aqui as coisas são muito difíceis de serem encaminhadas. Nada disso omite ou permite esquecer que todos nós também somos responsáveis. Né? Eu, por exemplo, vou me citar porque, sei lá, eu moro aqui, falo do meio ambiente, tem que falar de mim, não tem jeito, né? Faço compostagem em casa, não é que eu tenho 2, eu tenho 4 composturas, né? Porque não dá conta, eu como muito vegetal, sou um coelheiro, eu como cenoura todo dia, pepino todo dia, tomate, então não dá conta uma só. Então tem 4 lá das composteiras para dar conta do recado, né?
Sempre entreguei o material reciclado para cooperativa ou para catador, não jogo fora. Minha geração de lixo, inclusive eu já cheguei a pesar, a minha geração de lixo, em média, é inferior de um camponês no Bangladesh, né? Quer dizer, o que vai embora é papel higiênico, cocô de gato, entendeu? Gordura de carne, que eu não posso comer, a médica me encheu a paciência, eu estou proibido comer gordura, então vai embora a gordura, e mais nada mais. O resto, olha, orgânico vai ser reciclado na compostagem, o seco vai para o lixeiro. Então, perfeito. Agora, se todo mundo fizesse compostagem, por exemplo, claro que tem as limitações, o Estado não funciona, a sociedade não ajuda. Mas vamos pegar a questão do lixo, na parte orgânica. Gente, orgânico no Brasil é, pelo mínimo, 51%, 52% do volume de lixo. Se todo mundo fizesse compostagem de lixo nas cidades, tá? Na sua residência, ora, o dinheiro gasto para tirar lixo da calçada cortaria pela metade, no mínimo. No mínimo. Aí era mais dinheiro para a educação, desde que os políticos não roubassem, né? Claro, seria mais dinheiro para a segurança, mais dinheiro para a cultura, né? Isso para falar do orgânico. Se entregar a seco, então, Deus me livre. Agora, o que acontece também? Muitas soluções são boas, mas não funcionam porque são baratas. O Aldo da Cunha Rebouças, que era um grande hidrólogo, cheguei a fazer curso com ele, uma grande cabeça. Uma vez, um curso que eu assisti, a gente estava no mesmo espaço, né, de aula, né, e ele estava me antecedendo, depois era eu a minha parte, e uma hora ele falou o seguinte: o problema do Brasil é que aqui, né, o problema das soluções, que quando elas são baratas, é que ninguém ganha com elas. Existem soluções boas e baratas, mas elas não dão lucro para alguns, né? Vou dar um exemplo. O saco verde. O que é o saco verde? Um amigo meu do Limpurgo, trabalhei como chefe da coleta seletiva de lixo, um amigo meu do Limpurgo, o Godofredo, criou um saco com película mais grossa, até deixa essa ideia aí para todo mundo escutar, para quem sabe alguém aplicar. E esse saco é o seguinte, ele tornou obrigatório, fez uma experiência piloto no Butantã, todos os recicláveis eram colocados desse maledeto desse saco verde. E tem que deixar na rua. Bom, o que aconteceu? No dia seguinte, quando ia passar o caminhão para levar para o centro de triagem, não tinha saco nenhum, porque os catadores tinham feito rapa geral. E nos outros dias também. Então, a tendência, se a gente fizer soluções baratas, inclusive, né, nós temos como resolver esse problema sem ônus para a população. O problema é que elas não geram, né, não geram numerário para alguns segmentos. Para as empreiteiras não interessa, né? Para alguns círculos políticos não interessa, né? São as empreiteiras que dão dinheiro para os prefeitos se elegerem, aliás, né? Diga-se de passagem, então não interessa. Mas existem soluções, sim. E algumas soluções são simples, e algumas soluções a gente pode fazer por nossa própria conta e com senso de cidadania, eu creio que é isso, né? Fazer sua parte. Tá? Faz paciência, mas sua parte que tem que fazer. Né? Ô, professor, vou até aproveitar que o senhor está falando isso de cada um tem que fazer sua parte. Teve uma pergunta aqui. Posso fazer? Ô, Rodrigo, tem outra aí já para fazer. Pode fazer. Teve uma pergunta aqui, eu só não peguei o nome da pessoa, se a pessoa quiser até se colocar nos comentários agora, que ele falou o seguinte: professor, lixo, desmatamento, mudanças climáticas, o mundo está em um processo de aceleração devido à ação antrópica. O senhor acredita numa desaceleração ou acordo mundial que visa reduzir essa velocidade? Eu não acredito. Sinceramente, se a gente pensar nos poderes constituídos, eu gostaria de acreditar. Aliás, isso não tem nada a ver com o meu desejo pessoal. Estou falando das questões tais como elas são. Concordo. A forma como a governança global está organizada, a forma como as economias nacionais se articulam. Como lembra a Lorraine Elliott, né? Que é uma grande especialista australiana da parte de ecopolítica, né? Escreveu um clássico, The Global Politics of Environment, né? Muito interessante esse livro. Então, o que ela diz? Que todas as instituições que existem no mundo de hoje, elas não foram feitas para pensar a questão do meio ambiente. Não foram feitas. E o meio ambiente é que tem que ser pensado, né, como elemento central. Essa, aliás, era uma das críticas que eu tinha na época, ao desenvolvimento sustentável. Né? Eu acho que tem que ter mais uma ecologia social do que um desenvolvimento sustentável. Se você já começa a falar do desenvolvimento primeiro, bom, o resto fica a ser negociado. Não, o desenvolvimento tem que manter. Não, tem que manter primeiro o meio ambiente, essa é a prioridade.
Mas respondendo a pergunta da indagação da colega, né, não acredito, não. Eu só acredito que poderá haver mudança desde que essas mudanças sejam mudanças que venham da base, das comunidades, através de estruturas horizontais, estruturas que a população crie, que dispensem a atuação do Estado, ou não contem com a atuação do Estado, ou não contem com a atuação da governança política tradicional. Porque a gente tem dado mostras que não quer mudar. Ela é muito resiliente, né? Então, isso explica por que alguns acordos acabam sendo muito falados, se fala muito, mas na hora do vamos ver, não rola, né? O que rola? E rola a experiência comunitária. Eu vou dar um exemplo. A experiência comunitária mais bem-sucedida contra o aquecimento global vem de uma militante africana no meio ambiente, que é o Angry Maathai, né? Que estabeleceu o grande projeto do Cinturão Verde da África, que é um cinturão verde onde o protagonista central são mulheres pobres africanas, né? Que passaram a receber treinamento para plantio de árvores nativas, e com isso o Saara foi em vários pontos da África, ele foi jogado para trás, Xoxuá, né? O Níger, nos últimos anos, recuperou 4 milhões de acres de terras do Saara, né? Muitas fontes no Senegal foram recuperadas. Agora, isso é um tipo de solução barata, né? Esses programas da ONU, os programas das empresas são trilhardários, dinheiro sendo pelo ladrão. Esse foi um dos programas mais baratos da história e um dos programas que mais retorno deu para o meio ambiente, que custava centavos, né, de dólar para cada pessoa que estava no empreendimento. Então, existem soluções. Agora, eu acredito que essas soluções não virão dos poderes constituídos, que para eles não interessa ver mudança. E a desaceleração, eu vejo isso com uma certa suspeita, não assim de concordar ou não, não é isso. Vendo como é que essa moda do consumo, né, que o consumo está aí para devorar, o consumo está aí para gastar, para destruir as coisas é uma forma de possuí-las. É só ver aqueles dados que foram tirados a partir do rating do Goldenberg. A natureza movimenta 50, o homem 48, né? E daquilo que a natureza produz, em termos de volume, 75% é lixo. É coisa que vai para o aterro, vai para o incinerador. Quer dizer, não tem planeta que aguente uma coisa dessa e não tem planeta B. A Blue Marble é uma só. Ou a gente cuida do planeta, une os esforços, né? E é claro, quando eu falo de esforço, não estou falando só as comunidades. Os atores que quiserem entrar, pode ser empresário, pode ser até políticos, inclusive, desde que entre na comunidade, não a comunidade, nada deles. Não é? Entendeu? Por que não? Né? Não há nenhum problema, mas tem que repensar isso em estruturas horizontais, e não em estruturas verticais. Tem que pensar em estruturas comunitárias, e não em estruturas de Estado. Né? Eu sou muito fã de pensar que o Estado, em alguns países, particularmente no Brasil, ele tem exercido aquilo que eu chamo de um controle desagregador. Então, ele não existe como um elemento ajudante, e sim atrapalhante. Né? Qualquer coisa que você faz através do Estado é muito penosa, né? Extremamente penosa. Então, você vê isso na questão da água, vê isso na questão do lixo. Aliás, há um texto que eu também deixei para o Pedro colocar, né? Para todo mundo, vou colocar aqui no chat aí vocês se viram. Professor, até vou falar isso, o pessoal está perguntando bastante aqui. Gente, todos esses links que o professor está mandando e que mandou para a gente vai disponibilizar por e-mail. Então, se você não fez sua inscrição, dá tempo ainda, faz a inscrição, que todos os e-mails cadastrados vão receber esses materiais que o professor disponibilizou. A gente vai encaminhar por e-mail isso. Eu já estou colocando alguns relativos a esses elementos que eu estou comentando, né? Aqui tem uma questão do lixo e atuação do Estado, nota sobre a atuação do Estado, tem bem... um é a civilização do lixo, esses dados de Fresh Kills, dos aterros americanos, de William Hatt, da Estátua da Liberdade, da montanha de lixo, está tudo lá, com número, foto, imagem, bibliografia, etc. Né? Então, são alguns dos textos que eu creio que podem interessá-los, a relação é maior, mas só assim para quem já está afim de pegar na hora alguma coisa, de passar o olho e ver, já estão aí os links. Eu estou colocando aqui no chat e pronto. Né? Tá chegando aí nas pessoas o que eu estou colocando? Está chegando? Tá sim, a gente Então, até deixou aqui já marcado, pessoal, o link aí que o professor está mandando, e a gente vai mandar depois de novo, mas o professor já adiantou aí. Vou mandar mais 2
sobre aqueles números dos limites da Terra, dos limites da biosfera. Já também tem mais 2 aí. E, por sinal, aliás, sem esquecer, né, se alguém quiser entrar na minha homepage de textos masterizados, eu tenho vários textos sobre lixo lá nesse site, né? Aliás, não é querer fazer propaganda, porque tem tudo de graça lá também. Mas, se alguém quiser comprar, eu tenho aqui um livro, que foi um livro muito bem recebido. A luz está impedindo de ver. Deixa eu pegar direitinho. Esse eu tenho, hein, professor? Esse eu tenho. Tem. Lixo, cenários e desafios. Esse livro foi quase o Jabuti, em 10º lugar em 2.322 títulos, em 2010. Foi quase prêmio Jabuti. Foi a primeira vez que um livro de lixo chegou a essa posição no Jabuti, né? Tem esse livro, tem um livro que eu traduzi que não é meu, mas acho que vale a pena. Muitas informações que eu passei na minha fala são desse livro. No caso, eu fiz uma tradução. Deixa eu ver se aparece a capa sem essa Pode afastar um pouquinho mais que aparece. Afasta, professor, sim. O Ecologismo dos Pobres, de Juan Martínez Allier. Eu traduzi no castelhano. Foi uma iniciativa meio louca de minha parte, porque 1 milhão de caracteres, o editor me deu, você poderia traduzir? Eu falei, nossa, o Allier, eu fiquei entusiasmado, falei que sim, aí não podia mais voltar atrás. Foi 1 milhão de caracteres para traduzir, Deus me livre, né? Ô, professor, sabe o que eu estou achando? Desculpa interromper o senhor. O pessoal está gostando tanto do senhor que acho que o senhor vai ter que ser o convidado oficial de todos os nossos congressos, o senhor vai ter que estar junto. Não sei se é tudo isso, não, mas sim, o senhor não tem noção aqui, não sei se o senhor está acompanhando os comentários, é que a gente não consegue colocar todos. Mas já tem até uma hashtag, volta Nenê. Nenê, minha mulher, tá aí, poxa vida. Ô, Nenê, aparece aí um pouquinho, Não quero. Nenezão, esse é Nenezinho, Nenezão, maior que eu. Foi demais, professor. Obrigado mesmo. Tá. Tem mais alguma pergunta que eu possa responder aí? Teve um monte de pergunta, mas eu acabei não anotando. Rodrigo, você anotou? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, eu anotei só essa. Isso, algumas pessoas perguntaram aqui a respeito do Covid em casa, como é que eles podem reduzir o consumo de produtos supérfluos e, consequentemente, reduzir a geração de lixo, né? Aí o senhor falou, Deus também. É claro que vai depender de como é que se vai dar, como é que vai ocorrer essa radiografia da expansão, quanto tempo ela vai permanecer, se não vai surgir novas cepas de vírus, ou se ela vai se tornar um problema crônico, né, de baixa intensidade, tipo assim como a AIDS ficou, né? A AIDS não dominou o mundo, mas continua sendo um problema de baixa intensidade, pode ser também o mesmo caso. Pode ser que descubra uma vacina, aí o problema está resolvido, e pode ser que fique por anos essa história, ninguém sabe. Acho que não tem ninguém que possa exercer o papel de profeta do coronavírus, né? A não ser o tinhoso, o capeta, esse pode, mas não é? Fora o tinhoso, ninguém mais, né? Então, agora, isso é um cenário, né? Um marco maior, um marco teórico maior. Agora, no curto prazo, é óbvio que já está afetando. Agora, o que eu fico assim um pouco incomodado é que eu creio que essas avaliações que a gente encontra nos jornais, né, inclusive de intelectuais engajados, o novo normal, mas que novo normal o quê? Vai ter um avatar do antigo normal em outras roupagens. Quer dizer, vai ter um novo normal. Quer dizer, o que vai acontecer o quê? As diferenças sociais vão desaparecer, é isso? Vai começar a ter embalagem no lixo dos pobres? É isso que eu estou entendendo? Os catadores vão começar a ir para Miami? É isso que eu estou entendendo? Do que essas pessoas estão falando, afinal de contas? Né? Essas dissimetrias vão encarar a realidade, elas vão continuar. Só que vão continuar em outras roupagens. E até entendo, inclusive, que as dissimetrias vão se acentuar com o coronavírus, não vão diminuir. Né? Você fala assim, é muito bonito você falar da 3D printing, né? da impressão 3D. Perfeito. Né? E, de acho, é uma coisa incrível, né? Eu falei de Israel porque não dá para falar. Aquele país lá é metade de Alagoas, tem 8 milhões de habitantes, tem um montão de outros milhões querendo tirar ele do mapa e não conseguem. Quer dizer, não é porque eles são milagrosos ou Jeová zela por eles. Os caras são bons em serviço, em tecnologia, conseguem usar pouca água, conseguem usar energia solar, conseguem se virar. Então, aquele país lá
só tem judeu e deserto, camelo, não tem mais nada. Se eles usarem a cabeça, estão ferrados. Tem um monte de gente lá do lado querendo acabar com eles. Então, o que acontece? Israel tem 3D que já faz placa cerâmica, tem impressão 3D para metal. Israel tem o maior polo global de impressão 3D, pouca gente sabe disso. Nossa imprensa está muito mais preocupada em se revelar no nível de bate-boca do Facebook, pelo que eu vejo. Eu não vejo ela publicar notícias de interesse científico, nem do ponto de vista do próprio coronavírus. Eu acompanho o Washington Post para ver alguma coisa interessante, porque eu não aguento a imprensa nacional. Não é questão de ser snob, nada. Ela está muito pobre, a nossa imprensa. Eu não vejo nada de impressão 3D na nossa empresa, não vejo. Você vê assim na Bélgica, você vê na Itália, no Canadá, Estados Unidos, tem muita coisa. Então, Israel faz impressão 3D de placa cerâmica. Israel faz impressão 3D de produto metálico. Já estão desenvolvendo diversas linhas de inovação tecnológica, né, que vão permitir que você venda um produto numa embalagenzinha, quando sai ele aumenta. Eu nem sei como é que é isso, eu não entendi direito. Eu não sou engenheiro. Então, tem coisa assim incrível. Aliás, quem quiser, na internet, no site XJet, é a maior empresa israelense de impressão 3D. Olhem vocês mesmos. XJet, eu vou escrever aqui. Isso que eu ia falar para o senhor. Você sabe que esse tema de impressão 3D, Rodrigo, vamos deixar em pauta, que é um tema super interessante, que nós, engenheiros ambientais, não exploramos e está crescendo muito. É uma super oportunidade de mercado aí. Eu até falei, eu acho que as pessoas estão, assim, esquecendo a possibilidade que tem a aprender. São incríveis. Agora, por que Israel tem uma economia resiliente? Porque ela tem um alto conteúdo tecnológico. 40% das startups israelenses funcionam com 3D. Quer dizer, aqui ninguém fala isso. O pessoal fica discutindo cartilha gay, o celular do Bolsonaro. Eu acho incrível isso daí. Ninguém fala da economia, ninguém fala da universidade. Falar da universidade é para chincalhar, aí cortam bolsa. É um país surreal. Professor, estão querendo o senhor para ministro do Meio Ambiente. Agora a hashtag aqui está bombando, um monte de gente falando. Ministro do Meio Ambiente. É um país surreal. Esse é um país surreal. Não falo isso por mal. Inclusive, eu sou filho de europeus, mas sou brasileiro de corpo e alma. Eu não admito que alguém sequer põe isso em questão. Nem põe sequer em discussão isso daí. Eu não admito isso. E eu falo essas coisas porque eu estou falando com um brasileiro, não falo nada disso para estrangeiro, não. Que isso? Eu tenho um amor ao meu país, imagina, né? Mas o que acontece? Tenho sim. Sou filho de europeus, mas eu gosto muito do Brasil, sou brasileiro de corpo e alma. Mas o que acontece? Nós estamos numa situação surreal, né? A governança de Estado é lamentável. Lamentável, nós temos um controle desagregador aqui. Né? O Estado não existe para ajudar, sim para atrapalhar. Você tenta fazer qualquer coisa, é incrível, incrível. Aí você tem um ministro neoliberal, o Guedes, que propõe um imposto. Eu nunca vi isso no mundo. Um economista neoliberal, que em todo mundo os neoliberais são contra impostos, e tem um ministro neoliberal que propõe um. Eu não entendo. Eu queria entender essas coisas, de repente. Por não ser contra a favor do Bolsonaro, eu não entendo algumas coisas. Eu não entendo, eu fico pasmo com essas coisas. Né? Isso que o senhor falou é muito importante, professor, assim, da gente não só não achar ruim do nosso país, mas como nós sermos um incentivador para mudar esse cenário, principalmente na área do meio ambiente, né? Olha, por exemplo, fala assim da energia. Não sei por que a gente está fazendo, né, na área de energia, que quando a gente é o maior país solar do mundo. O Kennedy falou isso, o Kennedy, uma certa vez, falando do Brasil, falou o seguinte: é impossível olhar o mapa mundo e não perceber que o Brasil existe. Mas, de fato, é impossível. Formosa desaparece, Líbano não existe. Você não consegue identificar o Líbano, Israel, essas coisinhas aí. Você não consegue identificar no mapa, mas o Brasil é impossível. Você pega um mapa mundo desse tamanhozinho, você vê o Brasil. Aí você imagina que esse país está numa faixa dos trópicos. Gente, como dizia o Gilberto Vasconcelos, né, e o Bautista Vidal, são dois grandes nomes da área nacionalistas, da área de energia, né, o Brasil é o maior país solar do mundo. Eu não sei o que a gente está fazendo que não está incentivando a energia solar. Não tem nenhum outro país que receba tanto sol quanto o nosso. O que o país recebe de energia de sol por dia equivale a 320 mil, não é 320, é 320 mil hidrelétricas de Itaipu por dia. Eu não sei como é que não se usa energia solar.
eu não sei como é que não se usa energia eólica, eu não sei como é que a gente pode maltratar as nossas águas dessa forma. Eu fico indignado com isso. São Paulo perde 1/3 da água no cano. No cano. Aí a gente entra pelo cano nessa brincadeira. É evidente. Não é? 33, 34% da água no cano. Né? Contra 2%, 3%, num país que tem uma gestão racional de recursos. Eu vendo a palestra do colega anterior, né, falando da água, estava lembrando desses dados, né, do quanto a gente maltrata as nossas possibilidades, que são imensas. O país é um país muito rico em recursos, a nossa população é uma população interessante, que vem de várias origens, claro, isso é muito importante, tem várias raças, são várias contribuições que se fundem aqui, mas, no entanto, o sistema, tal como ele é na parte política e na parte da gestão, ele deixa muito a desejar, precisamos mudar isso daí. Então, eu entendo que, né, pegando o gancho com a Lia e com outros colegas aí, né, temos que pensar uma questão de atuação com as comunidades, a partir das bases, a partir do cidadão no bairro, entendeu? Temos que Exatamente. pensar, tá? Exatamente. Professor Maurício, dá vontade de ficar com ele a noite inteira, né, Maria? Conversando. Não, teve um pessoal que falou, vamos amanhecer no congresso. A galera quer fazer uma rave já de congresso aqui. Eu não amor aqui também, coloca mais uma hora na Lan House aí. Eu coloquei mais um texto aí dos celulares, né? Também eu falei aquela questão dos celulares para não ficar nessa história de diabolizar a tecnologia, não é por aí? O que é isso? Né? A sociedade ecológica não existia no passado, não existia. Na Ilha da Páscoa, o cara que derrubou a última árvore da Ilha da Páscoa, que derrubaram todas, sabia que estava derrubando a última árvore e derrubou o diabo. Quer dizer, não é só o mundo ocidental que tem essa tal de sanha contra a natureza, outras sociedades do passado também, mas ninguém nunca teve como nós temos, nem levou o planeta a esse ponto de perigo. E a solução, portanto, não pode ser a Ilha da Páscoa, temos que pensar como é que a gente usa essa tecnologia. Né? E por isso que eu tenho aquele exemplo, né, do telefone celular. Né? Tem um outro texto aqui, já que eu falei do Estado, aqui, mais um, não seja por isso, que é uma história da gestão do lixo no Brasil entre 2000 e 2015, falando da questão do Estado e como é que tem a gestão. E são textos longos, não é 10, 100 mil, 150 mil caracteres cada um. Então, tem isso. Então, é isso, né, gente? Então, não esqueça de colocar isso dos celulares e talvez... esse aqui também vale a pena. Olha aqui, professor, feliz da neném que passa horas com o senhor aprendendo. Olha o pessoal falando. Tá bom. Planeta Lixo, cartografia sumária dos resíduos globais. Não é tão sumário assim, mas é uma cartografia sumária, né? Professor... E aí, essa história toda, só para simplificar, eu sempre falo isso, de todos os problemas que a gente passa, a gente fala, por exemplo, da água, da energia, mas a água e a energia, elas são insumos. O lixo é a ponta final desse processo, né? Então, se a gente resolve a ponta final desse processo, problemas com a água e com a energia vão ser também, por extensão, minorados. Não é? A Annie Leonard, uma cientista ambiental norte-americana, né? Da Universidade Cornell, aliás, Universidade Cornell, ela tem um cálculo interessante, que ela fala assim, tem um saquinho de lixo lá na calçada, está lá bonitinho, né? Um saquinho de lixo na calçada, que lindo, né? Fala assim, esse é o lixo da minha casa. Não é. Não. Por quê? Porque atrás desse saquinho de lixo tem os lixos que geraram aquele lixo. Claro, você tem uma embalagem, consumiu petróleo, consumiu energia, consumiu madeira, então tem uma cadeia de lixos lá. Por isso que eu firmo muito essa questão da responsabilidade do cidadão. Não que o Estado não deva ser cobrado e deve, não que a sociedade não deve, mas todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Tá? Então, se cada cidadão cuidar do seu lixo, não vai resolver o problema do lixo. Eu não vou dar uma de, sei lá, promotor da autoajuda, não é isso que eu estou falando. Claro que não vai. Não é você pegar papel usado e fazer aquelas oficinas de papel reciclado que põe na água, né? Fazer lá para a criançada, isso também não vai resolver. Isso aí não vai resolver, mas vai resolver uma parte. Né?
Então, note bem, tem 60 sacos de lixo anteriores àquele belo saquinho colocado na calçada. E se você resolve aquele saquinho, você resolve 60, porque é a ponta final. Não adianta falar que o lixo urbano, isso até tem no meu livro, o Lixo, Cenário e Desafios, é um cálculo que eu levantei no meu primeiro pós-doc em lixo, foi na Unicamp, né? Esse livro tem um cálculo, o lixo residencial no planeta é 1,5% do lixo global, mas atrás desse 1,5% está um terço do lixo agrícola, está um terço do lixo mineral, da ganga, né? Correto? Correto? Você vai explorar carvão, para cada carvão tem outra tonelada de ganga, vai jogar ouro fora no celular, são 5.000 partes de ganga para cada parte de ouro que você tira do minério. Então, a gente tem que pensar também a nossa responsabilidade pessoal nisso tudo, né? Não adianta ficar questionando o mundo. Tem um filósofo que eu gosto muito, o Martin Buber, né? O Martin Buber, ele falava o seguinte, que a gente não está no mundo para ter respostas, e sim para receber perguntas. É muita pretensão você achar que está aqui e vai ter a respostinha prontinha para você. Você tem perguntas. É verdade. Vamos reciclar. Vamos cuidar bem da água, vamos tratar bem do meio ambiente, vamos transformar palavras em ação, vamos tratar melhor o bichinho que está aqui em casa, né? O gatinho, o cachorro, vamos tratar bem o vizinho, quando dá, às vezes o vizinho não ajuda muito, né? Mas para fazer uma força ali, vamos tratar bem os alunos também, né? Que eu sempre acho isso, né? Eu fico vendo assim práticas completamente absurdas, né? Eu dei aula no liceu há muito tempo atrás, aliás, a Joana, que é minha mulher, é do liceu, né? A gente namorou 20 anos atrás, depois se encontrou, acabou ficando junto. Então é isso. Era do liceu. Ela está corrigindo aí. Está corrigindo. Então, no liceu, eu sempre adotava uma coisa que era a pedagogia do elogio, porque não adianta você ficar dando 0 para o aluno, reprova ele. O que você ganhou com isso? Nada. O que foi que o aluno ganhou? Nada. Então, é melhor aluno dar 0 e fazer ele melhorar, acho. Não é? Mas tem tanta coisa, a gente precisa procurar cuidar das coisas, cuidar do bichinho, da água, do planeta, né? Então, tem uma coisa de responsabilidade pessoal, são perguntas que chegam a nós, né? A gente não vai ter essas respostas, a gente tem que buscar a resposta. Eu acho que é uma coisa muito profunda no Martin Buber, que ele coloca a questão da responsabilidade pessoal. Você não está aqui porque você não é o centro do universo, você está colocado nele. Você que tem que ajudar a procurar essa resposta e ficar sentado, chegar a respostinha só para você, só para a dondoca, para o dondoco, opa, aqui está a resposta para você. Está brincando, tem que batalhar, não é? É ou não é? É isso. É isso aí, professor. Suas reflexões são muito boas, faz a gente repensar de fato tudo, né? A gente tem o fato de se ausentar da responsabilidade, né? Mas nós estamos inseridos no universo. E a gente é a nossa responsabilidade de fato. E a gente tem que repensar como que faz, exatamente. Muito boa a sua colocação, né, Maria? Professor, professor, eu estou filmando tudo aqui, estou gravando, porque as perguntas estão demais, eu não estou conseguindo acompanhar aqui que vai passando, e as hashtags do senhor. E sabe o que eu estou achando? De verdade, professor, que a gente pode até encerrar esse primeiro dia com essa frase tão incrível que o senhor falou, que a gente pode fazer, né, de ação? O senhor fala muito sobre isso, que aquela frase que o senhor falou para mim é essencial, que a gente tem que atuar na base. Isso é muito do senhor, né? O senhor deixa isso muito claro, que nós, na base, que vamos fazer a diferença. Então, se cada um que estiver ouvindo isso puder levar isso para o dia a dia... Sem dúvida. E a base também é isso. Esse congresso, o que é? Uma estrutura horizontal, que permite contato, interação, a pessoa pode interferir. Tira esse cara aí, já falou demais. Não falou, mas ó, a gente já vai... Professor, a gente queria ficar falando com o senhor aqui, e o pior é que as pessoas... Pior não, o melhor é que as pessoas também não querem ir embora, não é? Eles estão continuando aqui interagir, né? Mas vamos vou ter que ir embora, porque hoje é quarta-feira, é happy hour. O Nenê já dividiu muito o senhor com a gente, obrigada pela sua presença, professora, assim, Nenê, muito obrigada por ser incrível aí do lado, o pessoal está querendo te conhecer, dá uma mãozinha assim, um oi, só... Vem dar uma mãozinha aí, vem cá, Nenê. Não, vem cá. A mãozinha da Nenê apareceu, A Nenê está falando que eu achou vocês muito bonitos.
Ah, obrigada. Obrigado, Nenê. Obrigado. Mas o Professor, Oi. o pessoal Essa aqui relação que eu passei para vocês vão passar por e-mail para todo Vamos. mundo? A gente vai Porque passar para todo mundo por e-mail, professor. A palestra, por isso ser muito resumido, são assuntos muito complexos, né? E os O senhor textos tem Instagram, professor? O pessoal está perguntando. não tem. Eu tenho o Face, quem quiser entrar e virar meu amigo vai ser bem recebido, não recebo ninguém. Aliás, é isso, tem gente que estranha. Puxa vida, você tem gente de todas as cores políticas no seu Face e tenho muito orgulho disso. Porque eu não avalio as pessoas por raça, opinião política, nada. Quem quer discutir um assunto e está junto, não importa quem ele seja, é aliado. E quem não é aliado também não é inimigo, só não está junto. Exato, professor. Mas assim, o senhor inspirou muito eu e o Rodrigo. A ideia do congresso é justamente nessa fala do senhor, que é que a gente está tentando levar para as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia. Que bom que a gente está tentando fazer nossa parte e as pessoas estão juntas aqui também. Então, o senhor inspirou demais essa noite. Eu acho que é essa mensagem que eu quero agradecer para o senhor. Muito obrigada, viu? Eu que também, agradeço. professor, gostaria de agradecer a sua atenção e a disponibilidade em compartilhar seu conhecimento, trazer boas reflexões aqui para a gente. Tenho certeza que com a sua fala transformou a vida de muitas das pessoas que estão assistindo. E pode ter certeza que o senhor conseguiu hoje transformar a base. E eles vão, a partir de hoje, eu tenho certeza que eles não terão mais mesmo. Tem um detalhe dialético nessa história, né? Eu não sou filósofo, mas já li muito de filosofia. Fui casado com uma filósofa, né? Pegou por osmose, né? Esse processo é dialético, não só... Claro que sempre tem uma mudança de quem vê, mas eu também saio diferente disso. A mudança é para todo mundo. Exatamente. Claro. Muito obrigado, professor. Pelo fato de eu estar contente, né? De achar interessante que as pessoas tenham gostado, não assim, sei lá, do meu jeito, do meu recado, né? Acho que a minha contribuição é essa, é o recado e é uma certa reflexão que é de um antropólogo, que não é um tipo de profissional que as pessoas costumam se relacionar. As pessoas se relacionam com historiador e geógrafo, até antropólogo, é aquele cara que anda de pena. Que é pena o quê? Eu adoro usar gravata, eu não tenho essa coisa de pena, não, eu não sei o que você acha. Não é nada contra ele, eu não moro em uma reserva, cara, eu sou um ocidental, então eu uso terno e gravata, né? Entendeu? Então, é isso aí, professor. Né? É isso aí, muito obrigado mesmo. O senhor está muito elegante de terno e gravata e a sua fala foi muito boa. O senhor está bom. Que usa. Tá bom. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor. O pessoal está falando de você criar um canal no YouTube, já para o senhor pensar nisso, para conversando mais. Quem sabe esse também não é o início aí do senhor online, trazendo mais informação. Não, inclusive, se vocês quiserem fazer alguma trama comigo, com esse perfil, vamos nessa, uai. Vamos. Ixi, vai ter muita novidade, gente. Esse congresso inteiro está cheio de novidade. Vai surgir uma conspiração agora. Não, fazer uma conspiraçãozinha, manja. Faz, vai. Se eu cair na lábia de vocês, está tudo bom, uai. Obrigada, professor. Nossa, é uma honra para mim e para o Rodrigo, né? Tá ouvindo isso. Obrigada. Tá bom? Um beijo, professor. Um beijo, Nenê, então. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado, Nenê. Obrigado a Deus. Tchau, tchau.